A partir de agora, os bancos vão ter de incluir a data de impressão de cheques nas folhas enviadas aos clientes. A nova exigência é uma das medidas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional e tem por objetivo evitar problemas como fraude e mau uso de cheques. De acordo com o Banco Central, essa nova informação vai dar mais segurança aos comerciantes, já que as fraudes são mais comuns em talões com mais de um ano de impressão. Essa é uma das novas regras impostas em resolução pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional, com o objetivo de evitar fraudes e o mau uso do cheque. O objetivo é tornar o uso do cheque mais seguro, tanto para quem emite cheque quanto para quem recebe cheque, facilitando, os negócios na economia. De acordo com o presidente do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, o IBDEC, Geraldo Tardan, vai caber ao lojista ou à pessoa que vai receber o cheque a decisão de aceitar ou não as folhas mais antigas. Isso não inviabiliza o uso. Se o fornecedor aceitar um cheque com mais de um ano de impresso, é risco e conta dele, ele não vai poder responsabilizar o consumidor por esse fato. Em abril, essa mesma resolução do Banco Central instituiu a obrigatoriedade da apresentação de boletim de ocorrência nos pedidos para assustar cheques em casos de roubo ou furto. Outras exigências mais rígidas vão entrar em vigor em abril do ano que vem. Os bancos vão passar a disponibilizar dados sobre cada folha de cheque. Então, restrições a determinados formulários de cheque para circular vão estar ali e o comércio poderia consultar essas informações. Para o presidente do IBDEC, essas mudanças vieram em boa hora. Se você aumenta a segurança, eu não preciso cobrar a taxa do spread, que estão falando do spread, em cima do risco. O risco vai ser muito menor, então eu posso cobrar menos pela segurança jurídica daquele contrato. Bom, e para mais informações é só acessar o site www.bcb.gov.br ou ligar para o número 0800 979 2345. E bom, e para falar também sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio o advogado especialista em direito do consumidor, Flávio Noronha. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Obrigado. Bom, essas novas regras, elas vão beneficiar mais a quem? Ao consumidor ou ao comerciante? A princípio, vão beneficiar mais o comerciante, que tem uma situação de insegurança com a quantidade de cheques que são passados todos os dias ao comércio e que ele não tem o controle sobre a garantia de futuro recebimento. Posteriormente, beneficiará também os compradores, porque eles serão mais bem recebidos ou recebidos com mais clareza pelos comerciantes em relação ao uso dos cheques. Agora, o que a gente pode considerar um cheque antigo? Essas novas regras, elas chegam a determinar um prazo de validade para essas folhas impressas? Não, o cheque ele não tem prazo de validade, Ele tem prazo prescricional, mas de validade não. E a prescrição só tem início a partir da sua emissão. Enquanto ele não for usado, ele é tido como válido. Então, cheque antigo, para efeitos dessas novas normas, são cheques com mais de 12 meses. Mas, mesmo assim, eles mantêm sua validade, cabendo ao comerciante aceitá-lo ou não na compra. Agora, há alguma situação em que esse cheque velho, essa folha antiga, não pode ser usada de jeito nenhum? A situação em que houver rasura ou aparência de modificação no texto, ou faltar algum pedaço na folha, estiver rasgada, isso é sinal de que o cheque pode ser objeto de furto ou de crime e, nesse caso, o comerciante pode recusar-se a recebê-lo. Pois é, e quem tem cheque de folha antiga pode ser impedido de emiti-la, ou não? De emitir o cheque, não, de forma alguma. A norma começou a valer agora, recentemente. Então, há muitas pessoas que guardam seus cheques e usam de acordo com a sua conveniência, já que os cartões são muito usados. Todos os cheques emitidos antes desta norma continuam em pleno vigor. Podem ser utilizados sem qualquer problema. Tá certo. Bom, e agora temos uma pergunta de uma telespectadora sobre esse tema de hoje. Vamos ouvir. Meu nome é Adriana Souza, sou professora. Eu gostaria de saber se os lojistas podem recusar os cheques que não tiverem a data impressa. Então, como o senhor vinha falando, ele não pode fazer essa recusa, né? Não pode. Recusar um cheque está restrito a algumas situações, poucas, Ou a loja recusa por completo os cheques ou os aceita. E pode haver também a consulta aos órgãos de defesa, dos direitos também dos lojistas,
que restringe, então, a emissão de cheques por parte daqueles que já estão com o nome em cadastros de segurança, e aí sim o lojista pode recusar. Pelo fato de não haver data nele, ainda não. Ainda não, né? Mas pode ser que futuramente venha a ser imagino que daqui a uns 2 anos e meio, quando ninguém mais tiver cheque sem data, aí os lojistas vão começar a recusar e aí terão esse direito. Por enquanto, não. Agora, não é uma obrigação do lojista aceitar cheque, mas se ele não aceita, ele tem que deixar isso explícito na loja dele, deixar um comunicado lá, não aceitamos cheque? Veja, ele não é obrigado a aceitar, seria conveniente que ele deixasse explícito lá, que não aceita cheques. Isto mostra ou mostraria claramente que ele não está discriminando os consumidores. Porque se ele não aceitar o cheque, ele não pode aceitar de ninguém em hipótese alguma. Ou ele aceita cheques ou não aceita. Deixar o aviso não é obrigação, mas é conveniente, é prudente para evitar confusões. Ou seja, ele também não pode deixar de aceitar um cheque porque a conta tem menos de 1 ano, por exemplo. Porque isso acontece muito, né, nas lojas. Acontece. A emissão de cheques sem fundos é tão grande que o lojista hoje ele até extrapola nos seus cuidados. E essa extrapolação configura ilegalidade. Então ele não pode, só pelo fato de o cheque ser de uma conta nova, recusá-lo. Ele não tem o amparo do Banco Central para isso. Tá certo. E temos mais uma dúvida de um telespectador. Confira. Meu nome é James Dias Nakashima, sou servidor público. Eu queria saber se a nota promissória ela tem a mesma garantia que é o cheque calção, ou sim ou não, né? Então, e com relação à nota promissória, é a mesma coisa que o cheque? É muito parecido. A nota promissória ela é uma promessa de pagamento. A diferença é que ela tem um prazo prescricional maior do que o cheque. Ela em tese, prescreve com 3 anos após sua emissão, se for para um pagamento em data futura, e um cheque em 6 meses. Portanto, uma nota promissória, ela como garantia, ela é melhor do que um cheque. Tá, mas como é que é utilizada essa nota promissória? Se eu estou com uma nota promissória e eu a perco no meio da rua, o que acontece? Eu posso ser prejudicada por isso? Pode. É a mesma situação de você perder um cheque, né? A nota promissória ela é um título ao portador. Se não estiver claramente discriminada que ela é dirigida a você, se você a perder, aquele que a achar poderá resgatá-la do emissor futuramente. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela participação do senhor e tenha uma boa tarde. Boa tarde, obrigado.